Mais um dia de leitura bíblica diária. Vamos para mais uma. Hoje, dia 13 de maio, 13/5. Atos, capítulo 21, do 1 ao 36. Atos 21, do 1 ao 36. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito. E chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com as mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, Cíprio, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso é necessário que a multidão se ajunte,
porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sacrifício e da prostituição, do sangue e do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto. Introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzia no templo. E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram fora do templo e logo as portas fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e seus soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros doutra. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. Juízes 16. Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que afeiçoou a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram:
persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele, nos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estiveram secos, então enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora como poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara, então os quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com o que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, e dizendo: subi esta vez, porque agora descobri todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e clamou e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou de seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, a nosso inimigo. Nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus, com D minúsculo,
porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo e ao que destruía a nossa terra e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zoá e Estaol, no sepulcro de Manoé, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Salmos 42. Acabou Jó ontem e agora a gente volta para Salmos. Salmos 42. A alma anela por servir a Deus no seu templo. Mesquil para o cantor mor entre os filhos de Coré. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmos é bom de ler. Então é isso. Leitura de hoje. Atos. Em Atos, Paulo apanhando, sofrendo, levando. Por quê? Ele tá fazendo o que ele fazia, né? Ele tá sofrendo o que ele fazia
com os cristãos, né? Mas próprio Jesus converteu ele, né? Conversou com ele e ele entendeu quem era Jesus. Assim é o que diz a palavra. E ele começou, e ele, com a mesma força que ele tinha para combater o cristianismo, aquilo reverteu e ele usava essa mesma força para defender o cristianismo, né? Será que quando eu vou cultuar a Deus, eu tenho a mesma disposição que eu tinha quando eu cultuava os cantores no show que eu ia? Ou geralmente é mais quando você vai num show mesmo, numa apresentação, alguma coisa, você canta bem alto, bate palma, levanta os braços, levanta a voz, né? Então, ele matava pessoas, prendia as pessoas, açoitava pessoas, e aí quando ele entendeu quem era Jesus, o que ele fez? Com a mesma intensidade, ele defendia a palavra e pregava aonde ele ia. E aí começou a acontecer com ele o que ele fazia com os outros, mas eu não tô dizendo que ele tava pagando, não. Eu tô falando da força dele de defender o evangelho como ele defendia, né? Sem cessar e sabendo que ele ia sofrer por isso, ele não acovardou, ele não fugiu. Então, toda vez que a gente tiver que falar, a gente tem que falar. Tem que falar sem medo de ser feliz ou sem medo de ser triste, né? Das pessoas reprimir. Mas para isso é bom conhecer. Então, o ideal é ler a Bíblia, né? Porque não tem outra coisa para ler. Você pode ler um monte de coisa, mas primeiro ler a Bíblia. Então, isso foi em Atos, né? Paulo ali sendo perseguido, a morte dele aproximando por causa da palavra. Depois, Juízes, Sansão entregou tudo, né? Contou tudo, as fraquezas dele, todas as coisas. Dá para tirar daí também que a gente não tem que abrir. Não tem que abrir a nossa vida, não tem que abrir a nossa casa para todo mundo, não tem que abrir mesmo, porque quando a gente faz isso, a gente tá dando brecha, tá dando liberdade para pessoas que não amam a gente de verdade. Então não compensa porque o fim da gente é morte. E Deus me livre morte de cruz, Deus me livre. E Salmos, né? Salmos, os dias, né? A gente passa, tem dia aí que a gente passa bem abatido, né? Calma, abatida. E os outros questionam onde está o seu Deus. A gente sabe onde está. Ele está sempre com nós, está sempre no suporte. Porque se não tivesse, a gente não aguentava. Não aguentava, porque tem coisa que a gente passa que só Deus para dar a graça, para dar a força. E logo ele tira esse abatimento da alma e a gente vai retornando aos pouquinhos e vai suportando, porque a nossa esperança não tá aqui na terra, não tá em homens, não tá em coisas. A nossa esperança é a eternidade, né? A ressurreição com Cristo na segunda vinda dele. E essa é a nossa esperança, por isso que a nossa alma ela até abate como homem, como ser humano, mas a gente sabe que a esperança ela existe, está viva e na hora certa ela vai tirar a gente desse sofrimento, dessa dor, dessas lágrimas. E é isso então. Leitura diária, dia 13/5. E é isso. Fica com Deus, Deus abençoe e até amanhã.